Podia ter acontecido com qualquer um, mas não. Aconteceu com a gente. Se a gente quer tirar as pessoas de casa, a gente tem que dar um show. Eu tô falando de um show de estádio, nos clubes. Os fãs estão loucos por um pouco de anarquia. Hell yeah, meus amigos do RMH! Hoje um programa super especial ao lado do meu amigo Paulinho Atitude Heavy. É, exatamente! Hello, Satan's People e águas de salsicha de plantão! Hoje um programa mais do que especial com meu irmãozinho Carlos Pop. Filha da puta. O Carlos Pop. Paulinho Heavy e Carlos Pop aqui no RMH, hoje trazendo duas sumidades da produção do rock que, graças a Deus, são brasileiros. São brasileiros. E nisso nós vamos, antes de apresentá-los, Flávio todo mundo já conhece, mas esse monstro que está aqui do nosso lado, menos. Nós vamos fazer um Albums Remember misturado com produção de shows. Vocês vão adorar o programa. Então vamos lá. Do meu lado, Léo Soares. Olá a todos, olá a todos. Seja muito bem-vindo, irmão. Obrigado, muito obrigado. Ele simplesmente é técnico de bateria do Scorpions. Ele trabalha com o Mikkey D há quanto tempo? Esse ano, se não me engano, faz 10. 10 anos com o Mikkey D. Já trabalhou com Motorhead, obviamente. Trabalhou com Ed Guy. Trabalhou com Rhapsody. Sim, trabalhei com o Alex, né, diretamente com o Alex. Já fiz, também, quando eu precisar fazer um show ou outro, eles me chamam. Fiz algumas turnês com Living Colors também. Legal, um currículo maravilhoso e muita história para contar. E desse lado, meu irmão querido Flávio Borges, nosso ao concurso em metal melódico, que também é produtor de shows. Fazendo só um apêndice, quem não viu, é só procurar aí no menu do canal do RMH, um dos programas mais legais que nós fizemos sobre rock and roll melódico com o Flávio. Deu uma aula pra gente aqui. Procurem aí que vale a pena. Flávio Borges é um produtor, podemos dizer assim, de atrás da mesa, no palco, no dia do show. Acertei? Produção executiva. Assim que eu gosto, produção executiva. Então, irmão. E carrega case também. Carrega case também. Já carrega esses dois aqui são aquele tipo de cara que quando você vai no cinema, você vê um King Kong de 30 metros de altura, mas no bastidor eles fizeram uma maquetezinha de 1 metro, 1,5 metros no máximo. Fica parecendo que é sensacional. Isso quer dizer produção. E essa produção, por melhor que você possa falar da banda em questão, seja ela qual for, é a cargo de caras como esses dois salame aqui que fazem tudo acontecer, velho. É isso aí, né? A Brasília Máfia, né, Léo? Exatamente. A gente faz parte da... Então eu me orgulho de ser amigo desses caras e já ter encontrado o Léo já em shows lá fora. E você olhar ele e ver o Rogerinho no palco, dá um orgulho da porra, Flávio. É muito bacana, é muito legal. Não, que daí, você é brasileiro, você tá ali no meio, Léo, viado! Ele olha na hora, porque ele fala, Claro, só tem um brasileiro, só vem uma pra você falar em português, você tá aqui. Mas isso que o Léo falou é muito legal, da gente ter vários brasileiros na... Então, assim, você vai pra Wacken, você chega lá, é por isso que a gente brinca de Brasília Máfia, né? Fica todo mundo olhando pra gente. Porque tem muito brasileiro. Tem muito. Tem várias O marcas. Léo, o Rogério, o Ed. Tem muito brasileiro. Mais uma Tem cacetada. gente trabalhando com Machine Head, tem gente trabalhando com pop, tem gente trabalhando que tá com Ghost. Meu, é muita gente. e o mais principal, né, Léo? Agora falando sério, a competência mantém os brasileiros lá fora. Se não fosse competente, não estaria trabalhando, né? Sem dúvida. Isso. Então vamos começar uma brincadeira aqui com uma banda. Nós vamos falar de um álbum agora e eu quero que vocês me contem a história de vocês com essa banda. Certo. Eu escolhi um álbum que ele é uma unanimidade perante todo mundo. Não vamos falar dele, porque nós já falamos de todos os outros dessa banda, Paulinho, e não falamos desse álbum. É um álbum que é uma unanimidade na discografia dessa banda de Seattle, que surgiu em 1983. Que todos nós, você, o Flávio, viu o clipe desse cara. A música chamada Take Hold of the Flame, do Queensryche, em 84, Heavy Metal Attack. Só que o álbum que eu quero que vocês comentem o que significa pra vocês.
Operation Mindcrime. Ok. Eu acho que essa acho que foi a turnê que eu mais assisti na minha vida. É mesmo, cara? Sério, eu assisti quase todos os shows dos Estados Unidos. Em 87, 88, foi isso? 88 seria? Por aí, já não vou mais lembrar. Agora, eu tenho uma história com o Queensryche, que assim, eu sempre recusei fazer qualquer coisa com o Queensryche. Nunca aceitei fazer produção, fazer nada até Medo de decepcionar com os caras? Não, já conheci os caras. Até um dia que o Rick pediu, pelo amor de Deus, pra fazer uma turnê, era um show único no Brasil. São Paulo, eu tava lá. E junto com o Fates Warning, junto na época com o Mike Portnoy. E eu tava fazendo toda a produção da Free Pass na época, não tive como escapar. Pois bem, foi o dia que eles brigaram. Fugir da faca do bolo público. Vamos pular essa parte. Vamos. Não, isso não pode ser. Foi o dia que eles brigaram no palco. Mas eles brigaram no palco ou no backstage? Não, no palco. No palco. Cortina abrindo, a bateria do Scott Rockenfield foi jogada de cima do praticável. Então a gente estava segurando os caras. Empurrou a bateria? Empurrou a bateria. Cara, a gente segurando os caras, montando a bateria, porque a introdução estava rolando. Caralho, foi assim, Entendeu? tipo... Foi. No túnel? Box, assim, Foi? No túnel? É. Não, a banda já estava no palco. A banda já estava no palco. E aí o Geoff Tate entrou e saiu dando porrada pra tudo que é lado. Aquele motivo de que tiraram, acho que a mulher dele de ser manager. Isso foi o que chegou na gente. Mas aí, agora, vamos lá. Que nem o Ben já fala, nosso querido amigo Ben. Mas, pô, não fica em cima do muro. O que rolou ali? Fala alguma coisa. Mesmo. Porrada? Porrada. O Geoff Tate com o Scott Rockenfield. Aí cada um pensa no que foi. Não foi só os dois, foi generalizada a coisa. Que legal, cara. Puta show, hein, velho? E o show rolou, né? Engraçado que há pouco tempo atrás eu fiz uma turnê que é com o Scorpions e o Queensryche tava abrindo a turnê. E eu conversando com o Ed, o baixista, a gente, você trabalha no Brasil, a gente tem uma péssima lembrança de São Paulo, não sei o que. Então eu falei, eu estava lá. Você estava lá? Peraí, ele chamou o resto da banda que tava naquele dia lá. Chamou o Michael. Era o Michael Wilton. Conta aí, Você tava lá, você viu tudo? Vi tudo. Pô, tem como chamar um advogado? Agora? Pois Agora? Depois de anos. Não, mas foi de brincadeira, foi na base da foi brincadeira assim, mesmo. foi uma situação que a gente pode dizer que foi assustadora, porque assim, vocês imaginam, a cortina tá abrindo, a introdução tocando, Nossa, e os caras falando, toca. Como que eles conseguiram fazer o show? Cara, se você prestar atenção nos vídeos desse show, você vai ver que assim, os caras não se falam. A bateria tava tudo errado. A bateria tá toda torta, toda cheia de cuspe. Entendeu? Presta atenção no show, assistam os vídeos. Tem no YouTube. Assistam os vídeos Procura no YouTube, no você vai YouTube, ver. vocês vão achar tudo. Vocês vão achar tudo, é mais fácil. Puta. Agora, me diz E uma aí coisa. depois a gente passou a noite, quando vocês falam da produção executiva, né, que não é só no palco. Como a briga realmente foi muito feia, a gente passou a noite mudando a passagem dos caras, pra tentar tirar o Geoff Tate do voo dos caras. Então era os 4 contra o Geoff Tate. Basicamente foi isso. Na realidade tinha o Park Lundgren lá. Que ele era genro. Ele era genro do Geoff Tate na época. Agora ficou meio em cima do muro. Cara, ele se escondeu. Esse é macho claro. pra caralho. Vai brigar com o sogro. Agora vamos passar pra coisa legal. Então, aí me conta uma coisa, Léo. Esse álbum, quando surgiu em 88, ele foi realmente um marco. E eu posso dizer pra você que esse álbum foi aquele álbum que estava na boca de todo mundo como uma obra-prima. Não, esse álbum não era nenhuma obra-prima, era uma coisa fora de outro mundo. Parece que veio uma nave espacial e falou, escutem isso aqui. Por exemplo, eu tenho umas músicas ali que eu acho sensacionais. Por exemplo, Eyes of a Stranger. A própria Operation Mindcrime, que é sensacional. O que eu mais gosto é mais punk rock. Qual? The Needle Eyes. The Needle É Eyes. maravilhosa essa música. A bateria dessa música O disco inteiro, o conceito do disco é muito legal. É uma coisa. Está entre o teu top 5 da vida?
Tá entre meu top 3 da vida. 3 da vida, você bem, né? Amém? E pra você, seria o melhor disco do Queensryche? Eu acho que é sim, cara. É um disco que é o que ele sintetizou legal, porque é um divisor de águas, não só na carreira do Queensryche, mas pra música em geral. Eles sabe, eles estavam tão inspirados. A parte de produção. Puta, bicho, a composição, as levadas, eles já estavam com tempo de aprimorar tudo dentro do estúdio, porque uma banda quando sai, o primeiro disco costuma ser o melhor, por quê? Porque mais ensaiaram, mais tocaram junto, mais estavam imbuídos em fazer as coisas, não tinha que viajar tanto, não estavam transando com 500 mulheres, se drogando. Então o primeiro disco costuma ser aquele... Aí depois daquele ato, porque começa uma cobrança, tem que gravar, tem que fazer tem que show, correr, tem que fazer entrevista. Então o segundo já começa, se não tiver... Eu acho legal no Queensryche que Mas até chegou aquele nesse, momento, cara. se você pegar do Warning, vamos até deixar o EP, que é praticamente um Iron Maiden, né? Você tem o The Warning, o Rage for Order. Nenhum disco, você não conseguia comparar um disco com o outro. Era uma coisa muito diferente, é verdade. E vocês sabiam que o Queensryche nessa turnê foi quando ele começou a crescer o nome deles, eles abriam pro Metallica na turnê do Master of Puppets. Sim. Entendeu? Foi. E quando eu tive minha primeira experiência roqueira nos Estados Unidos em 88, né? E esse álbum era colocado principalmente no Headbangers Ball pelo Ricky Rackman, nosso Paulinho Heavy de lá, que era um álbum assim como se fosse uma obra-prima que estava lá como uma cláusula pétrea, ninguém mexia. Era algo assim. Era um álbum muito à frente do tempo dele. E é engraçado que ele veio junto com, se você for comparar ele com o Seventh Son, que foi lançado também no mesmo ano, Foi. acho que mudou muito o metal nessa época. Sim. Eles começaram a ficar mais pro lado mais progressivo. Mas eu acho que pra mim foi um divisor de águas no metal. Prime é o disco definitivo do prog metal, né? O nego fala muito em Dream Theater, mas você tá falando veio depois. Segunda geração, né? Então vamos brindar com uma bebida que o senhor não gosta, tá? Nenê, hoje o senhor caprichou aqui pra nós, hein? Olha, Jack and Coke! Ô, glória, viu? Esse é o Nenê, galera, aí ó. Nenê, nosso querido Malta Rock Bar, que nos recebe aqui na rua Itaipu, número 13, ao lado do metrô Praça da Árvore, a gente já sabe. E vamos brindar a um cara que tá lá em cima chamado Lemmy Kilmister. Exatamente. E mandar um abração pro Rogerinho, né? Rogerinho, hoje é eu aproveitando tá que com o Purple ou tá com o Airborne? O Rogério tá com o Purple. Tá com o Purple. Não, eu sei que ele viajou ontem. Mas tá com o Purple, se eu não me engano. O Ed tá com O Ed tá com o Sabaton, entendeu? Eu tô com o Scorpions, aí tem o Stanley que tá com Megadeth. Aí tem o Caio Bert, que é o dono da LPL, um grande abração, Caião. Tem o Eric que também... O Eric tá com a John Stone, tá com o Manowar. E também com o Ghost. E com o Ghost, é verdade. Então, todo mundo brasileiro que já passou por lá. Antes de você... Nosso amigo Rodrigo que tá com Machine Head. Também. Antônio. É isso aí. Vamos lá. Peraí. Antes de a gente brindar, bater, esse vale palma, eu quero que o Carlos faça o brinde a ele. Esse é no final do programa, a gente faz. Não, mas fala dele agora, no final você fala. Vai. The Last Rebel se foi. Senhor Gary Rossington, o último rebelde, chegou no céu como um free bird. E o senhor está agora ao lado dos seus amigos que criaram a maior banda de southern rock da história. Gary, que Deus o receba de portas abertas, meu querido. Hell yeah! Hell yeah! E eu farei uma homenagem no final do programa para ele. Hoje eu estou até uniformizado. Bom demais, como diz o nosso... Café da manhã. Então, me diz uma coisa, Léo, agora, uma coisa importante. Você chegou, Queensryche, você falou que é a sua banda número 1. Você chegou a trabalhar com eles ou junto com eles? Somente junto? Não, eu fiz alguns trabalhos trabalhando com a empresa de backline, em alguns shows que eles já fizeram aqui no Brasil. Mas com eles foi turnê que eu fiz quando eu tava com o Scorpions. Foi 2000, se não me engano, Passado, foi? 2018. Foi nos Estados Unidos e eles foram a banda de abertura. Então nós fizemos 2 meses e meio e foi 2 meses e meio tranquilos. Eles estavam já com esse vocal novo, Todd né? LaTorre, canta pra caralho. Põe a foto dele aqui. É assim, todo mundo fala, o cara é cópia, o cara tipo, não sei o que. Não, ele tem a característica dele em palco, que é completamente Canta pra diferente. caralho. Canta pra caramba. Pra caralho. Sabe? E eu tive a experiência com o Queensryche.
ao contrário de vocês que estão na produção, eu sou o tiete, né? O escutador da fã, música é isso que é legal. e o cara que vê a banda no palco. E depois eu tive relação de encontrar com todos os caras do Queensryche, né? E o Queensryche, que é uma banda muito na deles. Eles são os caras que não são de hangout, não são de, Sim, isso é verdade. de ficarem conversando com outros músicos, assim, participando de rodas de cerveja ou de conversa. Só o Geoffrey. Assim. O Geoff Tate é um gentleman que anda no navio, onde eu posso ter o contato mais próximo deles. Anda no navio, cabeça erguida, olhando para um lado, para o outro, atende as pessoas assim, tudo bem, tal, beleza. Ao mesmo tempo, bacana, todos são gentis, com exceção de um cara, que é uma puta mala, Ed Jackson, cara. Esse cara é uma mala, velho. E eu tive o desprazer de fazer 2 meet and greets com o Queensryche, de tirar foto no meio deles. O cara não te dá o soquinho. Ele põe a mão no bolso e fica te olhando assim. Aí você fala, hi Ed. Ele fala assim, caralho. Mas o Ed é assim, até mesmo em turnê. Ele é quieto, ele é o último introspectivo. Ele é o último a subir no palco. Ele é o último a aparecer no palco pro soundcheck. Ele, assim, a primeira vez que eu conversei com eles, que foi nessa turnê que eu conversei e passei esse tempo todo com eles, que nem o batera o Casey Griddle, que é um grande amigo agora. O Casey me falou que pra ele começar a ter contato com o Ed, conversar com o Ed, levou um certo tempo. Tá. Então acho que o Ed tem essa coisa de precisa conhecer bem as pessoas. Ele é muito introspectivo, ele é muito na dele mesmo. Legal. Agora, mudando a opinião dos três, na minha opinião, o melhor álbum do Queensryche chama-se Empire, que ganha por saldo de gols do Operation Mad Crime. Agora eu vou falar uma coisa. Eu amo o Operation Mad Crime, mas pra mim o melhor disco do... É o mesmo que o meu, quer ver? Promised Land. Não. Eu vou criar tumulto aqui. Promised Land? Eu amo Promised Land. E você qual que seria? Rage for Honor. Rage for Honor! I'm gonna get close to you. Ele botou esse clipe e eu falei, o que aconteceu com aqueles caras, velho? Solta aqui essa música, I'm gonna get close to you, do Rage for Honor do Queensryche, Michel. Esse é o grande barato do Queensryche, sabe? São bandas que... Pensa nisso, quantas bandas você vê fazendo isso hoje em dia? Muda de uma coisa para Nós outra. estamos falando de 86. É verdade. Você entendeu? Vamos passar para uma outra banda. Agora vamos lá, a banda que você está trabalhando atualmente. Opa. Eu escolhi um álbum do Scorpions. Eu posso ligar pro advogado? Que se eu falar alguma merda. Se eu falar Eu não posso falar. Eu não posso nem falar. Eu queria ouvir de você como um funcionário, um cara que trabalha na crew do Scorpions, se existe esse bate-papo entre vocês e a banda no momento off de um álbum que, por exemplo, eu amo de paixão, eu adoro, não é o mais importante da carreira do Scorpions, mas é o mais importante pra mim, porque eu vi essa turnê, eles tocando junto com o Van Halen, no Monsters of Rock de 88. Eu quero falar de um álbum do Scorpions chamado Savage Amusement. De cara pra você, joguei, vai, fica a bola. Eu não tenho muito o que falar, cara. Você gosta? Cara, gosto como qualquer outro álbum do Scorpions. Os personagens do Scorpions, o Scorpions pra mim, a importância dos caras é muito grande, né? Porque os caras são precursores das bandas que eu mais ouvi na vida, né? Halloween, Honey Assault, são esses caras, Os né? alemães. Mas esse álbum, podemos dizer que é o álbum mais hair metal da história dos Scorpions. Sim, farofa total, né? O cara não se entrega, né? Tipo, Tem como dar zoom aqui? Sem na cara saber do o que cara? você acha. balãozinho aqui, Michel. O que você acha desse Puta disco? merda. Cara, acho que foi o disco que eu menos escutei deles. Menos você escutou, Eu menos você. escutei. É, eu também não dou bola. Não. Assim, é mais Ele não um tem disco, músicas, é mais um tem disco. músicas legais, mas eu acho que ele não Não prendeu, chama, né? Eu acho que é um Tanto. disco que precisa de clima pra você ouvir, não é aquele disco que você acorda hoje e fala. E esse clima que eu tive no Los Angeles Coliseu de 88, um monte de americana naquela época, 88, tomando sol de biquíni na arquibancada. O festival ia ter o Van Halen, foi Kingdom Come, Metallica, Dokken, Scorpions e Van Halen. Então você olhava aquela e lembrava de uma música, solta aqui, Michel, Every Minute, Every Day.
Agora a pergunta que eu quero te fazer. O que os caras já chegaram alguma vez a comentar o que eles acham desse álbum pra você? Ou vocês já comentaram sobre as músicas desse álbum? Nunca? Passa despercebido. Não, assim, a relação da banda com a equipe é basicamente profissional. A gente quase não conversa sobre questões de música. Mas isso é geral, isso é uma coisa que assim, é até geral entre a gente, né? Quando a gente se encontra, quando a gente está em turnê, a última coisa que a gente conversa sobre música. Música e equipamento, a gente não quer nem ouvir. Tá. A gente discute sobre isso. Uma curiosidade, isso não vai te implicar em nada. Não, claro. Como é feito o setlist? Tem alguém na banda que faz o setlist do Scorpions? Sim, tem a tríade, né? O Klaus, Rudolf e Matias. Os três. Tudo é ensaiado antes. Eles veem o que é possível cantar no alcance de voz do Klaus. É exatamente o que eu ia falar. E também tem a questão, por exemplo, do Rudolf e do Matias, que eles também precisam relembrar as músicas. Então, basicamente, o setlist do Scorpions, vamos dizer que é o mesmo, já algumas turnês. Mudou agora pro Rock Believer. E teve a adição de várias músicas novas. Até porque o disco é bom pra cacete. O disco é maravilhoso. Pra mim foi uma Foi surpresa. Uma surpresa. Nós falamos aquele dia. E assim, mesmo trabalhando com eles, eu não esperava que esse disco ia vir com essa porrada que veio. Sabe? E eu vou falar mais. Pra mim, o Rock Believer 2, que é o que eu chamo de Rock Believer 2, que são os B-sides, que estão saindo pelo mundo todo. Não, saiu junto uma versão dupla. Que é uma versão japonesa, a versão inglesa das músicas. Essas músicas deveriam estar no principal. Que são músicas maravilhosas. Então por exemplo, você tá lá, vamos supor, você vai colocar o setlist pro Mickey D, já vem pronto. Já vem pronto. E ele segue todos os shows. Deixa eu te explicar uma coisa, a galera que não conhece, eles eu acho que vão corroborar o que eu tô falando, porque eu sou lado musical. Primeira coisa, onde vai ser o show? Então o lugar. Estourou alguma coisa lá? Essa música tem que entrar. Então já começam a moldar o repertório em cima do local onde eles vão tocar. E não necessariamente no Brasil estourou a mesma música que estourou na Iugoslávia. Posso só dar um adendo disso? Steel Avenue não é tocado nos Estados Unidos. Olha lá. E aqui é tocada No One Like You. Olha lá. E na Europa não se toca No One Like You, se toca Steel Avenue. No Brasil também. Também. Tá bom. Aí volta de novo o esquema do nosso tiozinho, voz, o vocalista. É a parte, é o calcanhar de qualquer banda. Sim. Eu explico por quê. O cara toma chuva, toma sol, espera, fica na fila, ar-condicionado, carrega a coisa. Fala pra caralho nas turnês, faz um monte de coisa. E não acorda todo dia como acorda o afinamento de uma guitarra, de um baixo. Ele tá desafinado, ele tá rouco, ele se... Cara, não consigo cantar essa música hoje. Ou os caras descem o tom. Então, por isso que tem que ter esse planejamento antes do show. Exatamente. Os caras, os donos da banda vão chegar e falar: você consegue cantar baixando a afinação? Vamos tentar? Tira a música. Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que saber. Quando você chega no show, né, é só o resultado de todo um trabalho. Então, assim, o setlist já é sabido. Muda muito pouco. Que é justamente isso, né? Aqui essa música vai melhor que essa, ou às vezes você está fazendo uma turnê e que você chega numa cidade como São Paulo, por exemplo, tem 2 shows, então você muda uma ou outra música, não acha, a não ser em casos especiais que são até anunciados, não acha que você vai em 2 shows, no segundo dia vai ser completamente diferente. Vai ser a mesma coisa. Vai ser praticamente a mesma coisa com uma ou outra música diferente. Então é tudo muito ensaiado justamente para poder entregar o que a molecada ali precisa ver. Né? Agora, perguntando para você como produtor e contratante da banda, você tem o poder de acrescentar ou tirar algo do setlist? Nada na banda. Nada. Isso. Eu tenho. Quer comparar? Vamos comparar? Mas é um cara de caralho mesmo, né? Fala a real, bicho. É um cara... Histórias do Carlão. Primeira vez que eu contratei Jeff Scott Soto, falei com ele e mandei um setlist. Ele falou assim: eu não quero cantar Axel Rudipel. Eu falei: então não precisa nem vir. Ele falou: tá bom, eu canto. Sério, cara? Essa você foi mágico pra caralho. Joguei o truco, né? Vou trazer a banda que eu mais gosto dele, o Axel Rudipel, ele não vai cantar aqui? Você tá louco?
Ele, tá bom, põe o Warrior aí, vai, beleza. Você sabe a sua história. Então, Um zap na testa dele. Tem bandas que até perguntam se tem alguma música que é mais emblemática em determinado lugar, mas assim, isso não é nem discutido. O Whitesnake fez isso na primeira apresentação no Rock in Rio. É legal pra caramba. Pô, o que nós tocamos aqui, hein? Eu mandei a lista desse tamanho assim. Aí ele não tocou muito, porque tinha muito de Purple ali no meio. E o Whitesnake quando veio no Rock in Rio não tocou nenhum de Purple. Não, lógico que não, mas eu fiz de sacanagem. Acho que eles nem imaginavam que tinha uma música deles que tocava no comercial de cigarro. Não, mas começou a tocar depois. Não, antes já Não, antes ou depois? Eu não lembro. Foi logo na sequência. Não, eu vou te explicar por quê. O Coverdale, quando veio pra cá, ó, agora histórias do Paulinho. Vamos lá, agora. Não, brincadeiras à parte. Quando falaram que ele ia gravar, e a armação do Rock in Rio foi exatamente que ele ia gravar um comercial para cigarro, ele trouxe a música pronta. Ele não sabia que era o Roupa Nova que ia tocar, nem nada. E dentro do estúdio ele ficou putíssimo quando montaram para ele. Não, eu fiz a música. Aí os caras da banda, não, mas olha, a música, ouve muito. E ele fica, cala a boca. Falava pros caras baixinho, cala a boca. Porra, mas... Aí quando o cara da produtora saiu, ele falou, eu tô tentando arrancar mais dinheiro dos caras. Tudo bem, vamos gravar o de vocês mesmo, foda-se. Aí nessa negociação é que entrou Love No Stranger no negócio da Hollywood. E esse propaganda Hollywood, ela fazia, ela dava opinião pra todo mundo, nossa, né? Todo mundo gostava das músicas, né? Os comerciais da Hollywood eram sensacionais. Exatamente. Journeys fez ali, o Heart, Winger, Fenômeno, Wasted. Verdade. Só banda ruim, né? Eu acho que era melhor que MTV, cara. Muito melhor. Tanto é que na sequência foi tão sucesso do Love No Stranger que depois veio I Know Love Tonight, também entrou. É verdade. Então, Flávio, agora terminando. Você trabalhou com os Scorpions várias vezes, né? Cara, eu fiz uma turnê com os Scorpions em 2019, né, Léo? Que foi com a Rockfest. Foi 2019. 2019. Rockfest. 2019. Daí você trabalha com o Léo. Agora me fala uma coisa. Você e o Léo, vocês dois trabalharam juntos várias vezes, certo? Sim. Teve algum momento que vocês dois pararam e falaram assim? Fodeu, cara. Aquele momento fã, aquele momento lá atrás, e que você olha pro outro e fala assim, foda-se a credencial, agora olha isso, você cara, conta, do caralho. Pode começar, começa você, a gente vai... Você contou. Não, a gente tem... Só pra vocês entenderem, tá? Eu e o Léo, a gente se conhece... A gente estudou no mesmo colégio. No mesmo colégio. E também por uma baita coincidência, se você pegar eu, Léo, Rogério, Alfredo, Pedrão, todo mundo morava num raio assim de 2, 3 quilômetros. Todo mundo perto do aeroporto. E ninguém se conhecia. A gente foi se conhecendo na estrada. Escolhe uma pra gente começar, vai. Vou escolher a mais emblemática. Essa turnê de 2019, que é... 2019 não, desculpa. Vamos puxar mais pra trás... 2015. Monsters no AMB. Que não teve o show do Motorhead. Não teve. Que foi o Sepulhead ou Mortotura. Só pra vocês... Só pra vocês entenderem, além dos shows do Monsters of Rock, nós estávamos viajando com Ozzy, Judas e Motorhead. Nós fomos para Curitiba, Porto Alegre, Buenos Aires e Santiago. Tá? E aí a gente estava no aeroporto de Porto Alegre, mais ou menos umas 6 horas da manhã, no embarque lá bonitinho. Aí a gente olha assim pra casa do pão de queijo. A casa do pão de queijo, não sei que essa era a rede do pão de queijo, sei lá, coisa de pão de queijo. Estava Rob Halford, Lemmy. Nossa senhora. O Lemmy não tava. Não lembro. Ele tinha viajado. Quem que tava? Tava o Rob Halford, tava o Motorhead menos o Lemmy. Ah, é verdade. E o Judas Priest. Você imagina essa cena, 6 horas da manhã. Eles tentando pedir pão de queijo. Os caras tentando pedir pão de queijo e café. Aí a gente olhou um pra cara do outro e falou assim:
Você já imaginou isso na sua vida? Que coisa de louco. E aí nessa mesma turnê, pra vocês entenderem, teve um dia que a gente tava no catering. Catering, pra quem não sabe, É, era onde a gente come, onde tá? come, tem o buffet. É a cozinha. Lá em Porto Alegre, na mesma cidade. Tava tocando a banda local, que lá tem que ter uma banda lei. local. Tava jantando. Eu, o Léo, Rogerinho, Luiz Porto. Com toda aquela ogrice Quem conhece dele, o Luiz né? Porto, né? Ele é ogro, né? Ogro. É ogro. O Gabi Weinberg, Gabriel e o Alfredo. Ah, tava o Ed também. É um monte de gente. Um monte de brasileiro sentado na mesa. Nós estávamos jantando. De repente, o Luiz Porto tá de costas, né? Veio um cheiro de cigarro, assim. O Luiz começou a reclamar. É. Porra, que saco, tem nego fumando no catering. Vai lá, Luiz, reclama com o cara. Era o Leme. Nossa! O Luiz Porto olhou assim e falou: alguém tem um cigarro aí? Aí nós continuamos jantando. De repente a gente olha, tá o Leme, o Ozzy e o Rob Halford. Os três conversando. A mesa congelou. Aquilo foi surreal. A gente só pensou em pedir uma foto uma meia hora depois que os caras já estavam no palco. Assim, eu trabalhei com o Motorhead e eu não tenho uma foto com ele. Eu sei Não o que é tenho. isso. Eu não tenho. Cara, mas posso falar uma coisa pra vocês? Eu não me arrependo não, cara. Eu assim, no meu lado tiete, se naquele momento vocês chegassem lá e falassem, meu, por gentileza, o pessoal daqui, a gente poderia tirar uma foto com vocês, os três falariam, ok. Sim. Não, ia rolar, mas Não, assim, mas é que era engraçado. tão impressionante aquela turnê. Assim, a gente brincava de tentar entender uma conversa entre o Leme e o Ozzy. Cara, vocês não fazem ideia do que é tentar entender uma conversa entre o Leme e assim. Cara, mas imagina essa foto. Eu imagino, pesava pra. Meu, que caiu A minha lente, credencial, né? a minha credencial do Monsters of Rock de 2015 Exato. tá autografada pelo Ozzy. Mas por que vocês não foram pedir? Por que vocês não Cara, tiveram? primeiro que a gente não pode, a gente tá trabalhando. Mas tudo bem, mas é Vamos ser- o momento, velho. Mas e não é nem isso. Deus no assim. poder, eu acho que Eu acho que naquele momento travou. E naquele momento travou todo mundo. Não, mas é uma questão também de profissionalismo, que você tá lá como profissional. Você tem o momento fã, você tem o momento certo. E a gente, acho que depois de 30 anos. Isso é verdade. Não, que nem, por exemplo, uma vez em Las Vegas não, na turnê do Motorhead, por exemplo, em 2015, não, 2014, nos Estados Unidos, em Miami, a gente estava fazendo um show na turnê dos Estados Unidos, em Miami, aí me chamaram no rádio falando assim, Léo, o Nico tá aqui no escritório querendo falar com você. Eu achei que fosse o Nico Gomes, que é um produtor aqui do Brasil. Falei, legal, vou falar com o Nico Gomes. Eu não imaginei que era o Nico do Iron. Era o Nick McBride. Que ele queria que eu levasse ele até a bateria para conversar sobre a bateria do Mickey. E eu fiquei durante uma hora batendo papo com o Nico. E o Nico é meu maior ídolo na bateria, junto com outros 10 que eu tenho na minha lista. Eu travei. Na hora eu quero saber, viu? eu não conseguia tirar, eu não conseguia falar, vamos tirar uma foto? Vamos tirar... Mas não rola. A primeira foto que eu fui tirar com ele foi 3 anos depois em Las Vegas. Eu só já com tenho uma fotos. foto com o Geoff Tate, porque a minha mulher chegou no Geoff Tate e falou: Geoff, tira uma foto com ele que ele não tem nem coragem de te pedir. Eu vou te falar uma coisa e eu corroboro com os dois aqui. No Rock in Rio teve uma festa na pérgola do Copacabana Palace que estavam todos os artistas da EMI do Rock in Rio, todos. O Scorpions, que era Mercury lá fora era EMI, estava na festa. O Iron estava na festa, o Whitesnake estava na festa, o Queen na festa, fora a brasileirada, Paralamas, Blitz, aquelas merdas todas. Ok. Tava tão descontraído o negócio, John Sykes passando pra cá, Brian May sendo jogado na piscina pra lá, uma puta zona. Os caras o Harebel roxo de vermelho, de tanto sol que tomou. Bom, isso é um clima de brodagem, de festa. Tava numa roda, todo mundo conversando, o cara encosta em mim e faz assim, ó, e começa a conversar. Era o Fred Mercury. No meio da festa, a brincadeira. E cadê a câmera? Não, você não pede. O seu tava ali, o cara, podia ter falado, porra, tira uma Bate a foto. foto nessa hora. Sabe o que aconteceu? Depois eu tiro. Eu tô com eu os caras tiro. toda hora. Se for. Juro por Deus, Imagina, não foi foto arrogância com o Freddie minha. Mercury. Não foi uma arrogância minha. Mas Foi é tipo que assim, é que assim, na maioria do tempo, a relação é profissional. tá? Assim, existem, obviamente, hoje, dependendo da banda que eu tô trabalhando, se eu for lá pra fora, você vai na casa do cara, você conhece a família do cara,
existe obviamente uma relação de amizade com uma série deles. Mas enquanto você tá em turnê. E cara, É verdade. o Léo é melhor que ninguém pra falar. Enquanto você tá em turnê. Eu vou falar uma coisa. Quando eu comecei a tocar bateria, no começo dos anos 80, eu tinha as minhas influências. Era o cara do Marília, o cara do sei da onde. O Mickey era uma influência pra mim. Quando eu escutei a primeira vez o King Diamond, eu falei... Fodeu. Eu não falei, tipo, nossa, olha essa voz. Eu falei, nossa, olha essa bateria. Eu já tocava bateria, eu era molequinho, eu tava começando a tocar. Então, pra mim, foi uma coisa... Meu, que é isso? Um Eu choque, preciso saber né? quem que é esse cara. Na nossa época não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha nada, gente. E ver a primeira vez o Mick de perto, eu vi em 96, no Monsters, quando teve o Iron, que era Motorhead, Skid Row, Halloween. E eu tava sentado no catering, trabalhando para empresa de som na época, o Gabi Som, e o Mick sentou na mesma mesa. Eu congelei, eu falei, mano, o Mick D, caralho, fudeu, não sei o que, blá blá blá. E anos depois eu fui chamado para cuidar da bateria dele. E Ele é gente boa, sim. fantástico. Sabe por que Ele fala tem que cara ele- de gente Não, boa. ele é o cara. Que a minha, eu até ia falar de um álbum agora. Que, primeiro eu vou contar a história. O Mickey D. O Mickey D apareceu pra você no King Diamond, né? Sim. Pra mim, apareceu num trabalho após, chamado Don Dokken Up From The Ashes. Que é maravilhoso. Uma obra-prima, pra mim o melhor E disco do ele Dokken. ama esse disco. Eu sei que ele ama esse disco, Ele por isso que ama aconteceu. Eu cheguei nele e tinha um cara aqui que chama Android, que pinta camiseta. Sabe aquele que faz as já ouvi camisetas do Gene Simmons? Ele que faz aquelas camisetas. E naquele dia, eu pedi pra ele fazer, pra mim, uma pin-up da Metal Led da Don Dokken Band. Aham. E o cara desenhou um por um ali. E eu fui com aquela camisa. Quando eu encontrei com o Mickey D no Hilton, que ele tava com o Motorhead, que ia Sim. tocar no Olímpia, eu virei e falei, Mickey D, Don Dokken Band. Ele parou e veio e falou assim, poxa, eu tenho Quando eu mostrei aquela camisa pra ele, ele falou assim, nossa! Eu falei, é pra você. Ele, meu, que demais. E eu amo aquele álbum. Foi aonde eu comecei a procurar ele no King Diamond. E depois eu falei, meu, esse cara entrou no Motorhead agora. Cara, era uma coisa assim. E o Mickey D sempre me tratou muito bem. E o Mickey D é um cara que frequentava o Manifesto toda vez que eu venho pra cá, você sabe disso. E teve uma vez que eu estava de DJ no Manifesto. E o Mickey D entrou naquele Secret Room, Sei. bem acompanhado, dos dois lados. E eu de DJ. A hora que ele entrou, eu tava com os dois iPod fazendo a discotecagem, eu já toquei The Family Ghost. E ele largou as duas e começou a fazer assim, ó. Eu olhei, legal, e deixei um pouco. E ele fez assim pra mim, com o copo de uísque na mão, fez assim pra mim e tal. E eu já dei o fade e já fiz o Take Me Back to a Time I Remember Well. Ele parou, quase que ele joga o copo, cara. Ele falou, nossa, Don Dokken. Aí ele pirou de vez e começou a cantar acelerando. Ele realmente ama esse disco, ele realmente gostou de ter tocado com o Dokken. Aquele álbum é maravilhoso. Ele falou que foi uma época muito boa da vida dele. Ele tava morando em Los Angeles. Estava morando em Los Angeles nessa época, e ele falou que foi uma época que, musicalmente falando, era onde ele conseguiu crescer mais, a ponto de ele ter... Não, agora eu posso ir pro Motorhead. Legal. Ele é fora de série tocando. Porque né? na época que ele foi chamado pro Motorhead foi na época do King Diamond. Ele fez o Don Dokken e depois ele entrou, né? Exatamente. Sacrifice foi o primeiro álbum dele? Foi, né? Só que faz 94, 93. acho que é isso. Isso Acho aí. que foi a época que ele entrou. Eu não me lembro, não tenho certeza. Galera, se vocês souberem aí, coloca aí Por aí, embaixo, gente. vai de cabeça e a gente não fala. Vai no Wikipedia que vocês acham tudo. E esses álbuns do Motorhead com o Mickey D, qual que você mais gosta? Sacrifice. Sacrifice, você? Não, eu também gosto do Bad Magic. Bad Magic? Eu gosto do Bad Magic. Bad Magic? O último foi bem emblemático, assim. Eu acho que eles estavam... Eu acho que essa versão nova que saiu agora também. Não, essa versão nova, pelo amor de Deus. Essa versão nova eu tô recebendo agora na loja. Michel, solta a música Sacrifice pra você ver o bumbo do Mickey D, que parece um trator desgovernado. Não, é absurdo. Fábio, Dark Magic, fala. agora me diz uma coisa. Você já trabalhou com grandes nomes. Acho que só Bon Jovi já? 2 vezes. 2 vezes? Paul McCartney? Não? Nunca trabalhou? Que todos, tirando Paul McCartney, ele trabalhou com todos. Agora eu vou falar de uma banda aqui que você sempre fala que é numa boa, tranquilo, que rola legal. A minha banda número 1, Kiss.
É gostoso trabalhar com isso? Cara, agora tá melhor ainda, né? Eles trocaram o Production Manager. Né? Mas já teve uma época que foi um saco? Cara, não é que é um chegou a esse saco. ponto. Pra ser honesto, assim, cara, Kiss é muito straightforward, né? Assim, é muito fácil de você trabalhar com os caras. A parte técnica, eu posso dizer que é fácil, porque é um show que não é só musical, é um show de entretenimento, então tudo tem que Tem um rider certinho, né? tudo tem que estar muito certinho. A parte artística já é mais Complicado. né, hotel, transporte, essas coisas já é mais demanding de uma maneira geral, mas não tem assim, não é das mais complicadas de trabalhar não, cara. Já peguei coisa encrenca muito mais. Então fala qual é a pior agora, vai. Coisas. Oasis. É sempre as bandinhas. Velho. É sempre os menininhos. É sempre Mas uma coisa que eu vou completar do Flávio é o seguinte: às vezes não é nem os músicos que tem. Não, Eu não sei. é. Às vezes a produção, Exato. as pessoas que cercam, sabe, São mais Mas a artistas época- que os artistas. Exatamente. Claro. Então quando a gente está falando dos músicos, por exemplo, tá falando das bandas, a gente não está falando diretamente dos artistas, a gente está falando da produção, entendeu? Das pessoas que envolvem os artistas. Empresário, os roads. Porque às vezes lidar com o artista é mais fácil, sabe? Que nem tem muita gente que fala assim, lidar com os corpos é difícil. Não é difícil. Os caras em si não são difíceis. Eu sei, eu tive uma experiência pessoal Sabe, com eles isso. são maravilhosos. O Kiss, foi há 2 anos foi antes da pandemia, a gente estava na Espanha. O Paul Stanley estava andando no show do Kiss com o Scorpions, no Resurrection Festival, uma coisa assim. Barcelona? É. Eu tava lá. Então, o Paul Stanley passando assim do nosso lado, ele parando, conversando. Aí viu o segurança, não pode falar. Desculpa, cara, ele veio falar comigo. Exatamente, você tá na minha área, né? Sabe, não foi você, não foi Eu eu não que fui fui lá. lá. Cara, Ele é veio que assim, falar. às vezes você pega umas bandas encrenca mesmo, por exemplo, você pega o Oasis, onde nada funcionava, sabe? A banda era um problema. Menor é um problema. Menor, é um problema seríssimo. Nós vamos chegar lá. Menor, nossa senhora. Mas o menor é a equipe ou os caras? Os caras. Os caras. Joy DeMaio, podemos dizer. É, mais ou menos isso. All hail Manowar. Não, é que assim, normalmente, quando a banda é complicada, a crew é complicada. Normalmente, quando só a crew é complicada, a gente descobre na cara, porque assim, as coisas não fazem muito sentido, né? A gente teve, acho que um exemplo que a gente pode citar é aquele Cat Stevens que a gente fez. Quando o Cat Stevens veio pro Brasil, O Youssef. Exatamente. exato, eu e ele estávamos cuidando da produção técnica. E aí os caras resolveram ensaiar no Credit Car Hall. Então eles pediram o Credit Car Hall 2 dias antes. E aí eles mandaram o rider, a gente mandou, olha, o backline que a gente tem é esse. E ninguém respondia. O cara só foi responder pra mim o dia que ele chegou no Brasil. E aí a resposta do cara era uma coisa mais ou menos assim, tipo, pede pra sua companhia de backline mandar todos os amplificadores que eles têm. Eu falei, tudo bem, eu posso ligar lá na sua palco e falar, Lu, manda todos os amplificadores. A hora que chegar os 18 caminhões na frente do Credit Car Hall, Você vai escolher um. Você vai escolher um? O cara ficou me olhando assim, eu falei, você acha que você tá onde? Isso aqui é uma produção profissional. Quando ele pediu os pratos, lembra? Que o cara, nossa, essa história dos pratos. Entendeu? foi Aí pior. depois o cara, por exemplo, o baterista, a única coisa que ele tinha que fazer. Primeiro, né, o baterista não era o baterista. Ele era tecladista. Tecladista. Aí um dia no ensaio o cara tocou uma bateria, legal, leva o cara, que a gente economiza uma passagem. E aí tinha que botar um teclado na bateria. Na bateria. E aí a única coisa que o cara tinha que fazer no ensaio era levar o iPod dele. Beleza, a banda inteira vai começar o ensaio. Cadê o Não começa. Não, o ensaio não começa. Esse aqui já tinha feito mágica na bateria. Porque assim, o cara não sabia dizer pra gente que prato que ele queria. Lembra? Aí, Ele ficava reclamando do esse aqui é volume muito, do tem prato, muito brilho, tem esse não tem, e esse aqui só com as fitas. Né? Passa aqui. Não, detalhe, eu odeio fita e bateria. Não. Porque, na boa. Lógico. Baterista não é patrocinado pela 3M. Aí depois que a gente conseguiu tudo que o cara queria, ele construiu até os chocalhos, lembra? Eu fiz o jogar com o Yakult. É, verdade. tudo pronto. Depois de 1 hora de atraso, vamos começar o ensaio, vamos. De repente, o cara levanta a mão. Você pode mandar no hotel que eu esqueci o iPod? Puta que eu Você entendeu? Então, esse tipo de coisa, e isso custa dinheiro, porque nós estamos alugando a casa 2 dias antes, Tudo isso, é verdade. para os caras ensaiarem. Entendeu? Em compensação, tem banda que é o contrário, né? Os caras
Os caras passam desapercebidos, vem, chega, vai, toca e vai embora. Por exemplo, o Edgar, que é um exemplo. Exatamente. O Felix, o batera, ele, quando o Flávio me chamou para ser o drum tech do Edgar, ele falou assim, olha Léo, conversa direto com eles aí para ver que batera que vai precisar, tal, não sei o que. E eu comecei a correr atrás de alguns bateristas, tal, para ver se podia alugar, que nem em Brasília, o cara queria uma bateria específica. Pô, não tem essa bateria. Tem alguma coisa similar, tal. Então a gente começou a passar umas informações para ele e tal. E de repente em Brasília eu tinha uma bateria que era um cara que era colecionador de bateria, e o cara levou 10 caixas. E falou, escolhe aí as melhores e tá tudo certo. O Felix olhou pra mim e falou, o que é isso, mano? Não, só preciso de 2 e tá bom que você escolher pra mim. O cara confia no trampo da gente, sabe? Então é aquela tranquilidade, sabe? Deixa eu te fazer uma curiosidade. Uma coisa que todo mundo acho que vai gostar dessa pergunta. O Ace Frehley um dia na Reunion Tour não veio. E quis precisava fazer o show. Mandaram o Tommy Tires trocar. Sim. Vou dar um exemplo num determinado dia. O Mickey D tem um número 2 solto. Sim. Você toca? Toco. Show inteiro? Caralho, puta, Opa, que legal. Pariu, jura por Deus? Eu já vi, tá? Eu sou testemunha. Sério? eu já vi. Cara, Léo, Uma coisa que eu, assim, porque no soundcheck do Scorpions a gente toca uma música do Scorpions. A gente toca Going Out with the Bang. Porque antigamente era a primeira música do show, agora é a Gas in the Tank. Então todo mundo da equipe sabe tocar Scorpions. O Guitar Tech, o Ingo, ele é um dos compositores de várias músicas do disco do Rock Believer. Ele é o Guitar Tech do Matias. tá. E Então, ele- se der um problema, não cancela. Não cancela. Vocês entram lá, Já aconteceu. mete os panos, Não, porque já o Godolfo aconteceu tem do uns Mickey, panos já lá. aconteceu do Mickey virar pra mim no meio do show e falar assim, cara, meu som tá zoado. Se eu precisar, você vai subir. Já aconteceu. Já? Já. Olha só, cara, olha que vocês, Mas meu, tem que tá olha o pronto. que vocês estão ouvindo Não, hoje. a gente tem que. Não é só porque a gente está lá trabalhando, montando e afinando, que a nossa função é só essa. Não, a gente tem que estar preparado para tudo. Que nem, por exemplo, já teve caso do nosso bass tech ter um problema estomacal gigantesco e eu tive que ir lá cuidar do baixo. Você lembrou de uma coisa? Deixa eu falar uma coisa pra mim. Uma vez mataram ele pra mim. É verdade. Eu já morri. Eu Já já morri, morreu. gente. Estou eu com a minha digníssima esposa no supermercado. Quando um amigo em comum, não vou nem dizer o nome dele, mas ele sabe que é, ligou pra mim e falou assim: você é muito amigo do Léo? Eu sou. Do jeito que eu tô contando agora. Então, ele morreu em Paris. Nossa senhora. Oi? Eu no caixa do supermercado. Me mataram. Naquele negócio lá do Bataclan? Não, depois. Já, agora com os Scorpions. E aí eu pensando, peraí, pra quem que eu vou ligar? Eu ligo pra ele ou eu ligo pra mulher dele? Aí eu falei, mas como é que eu vou explicar isso pra Andréia? Eu não sei se ela tá sabendo. Cara, aí eu comecei a ligar pra ele que nem um débil mental. De repente, você tá Alô? bem? Ele falou, eu tô no hospital, mas eu tô bem. Eu falei, olha, liga pra tua mulher que te mataram, tá? Ligaram pra mim, eu tô O que no super- aconteceu? Na verdade, a gente estava no turnê de inverno e a gente sofre muito com essa questão de temperatura, né? Você tem, por Choque exemplo, térmico. o choque térmico, é verdade. A gente está, por exemplo, dentro do Venue que tem o ambiente está quente, está gostosinho, confortável, você sai, tá nevando. E eu tava com pneumonia. E aí eu tava passando o som da bateria e para passar o som do Mickey D, você tem que tocar que nem o Mickey D. Não adianta você sentar na bateria e ficar tocando leve. Alisar não rola. Não, não rola. Você tem que sentar a porrada porque a mesma pressão que você tem que ter. que O Mickey compressor vai segurar, vai fazer um tem, monte você de... tem que fazer a mesma coisa lá pro técnico de PA. E eu sentando a bota e suando frio, porque eu não sabia que eu tava com pneumonia. E aí eu levantei da bateria, eu levantei e falei, acabou a música, eu já dei graças a Deus, que é uma música chata pra caramba. Porque Gas in the Tank foi o Kota que fez. E é uma música que, tem muita quebradinha, muita coisa de prato. Então você movimenta muito o corpo. E de repente, eu levantei da bateria Pretejou. e ficou tudo escuro. E na época eu praticava, ficava quase 3 metros de altura e tinha 2 escadas. Eu saí rolando por uma escada. Nossa senhora. Aí eu saí rolando, os caras Aí, já... não, e aí hospital. começou, porque tinha um cara
que era o filho, acho que um dos caras do Scorpions, que era amigo de alguém, que era presidente do fã-clube no Brasil, que ligou para essa pessoa que me ligou. Aí ele ligava e não tinha morrido. Não, a minha maior preocupação era assim, depois que eu falei com ele, tá vivo? Tá, tô bem. Então eu falei, então liga pra tua mulher E avisa que tá. e avisa que você tá vivo, Que vão já falar te que mataram. É. Foi a mesma coisa quando caiu o palco na Bolívia, que tava eu e o Rogério. Entendeu? Já tinha morrido uns 5, gente, não morreu ninguém. A gente passa por umas coisas assim. Mas isso daí tudo faz parte. Quem conta um conto, aumenta um pouco. Assim, que nem, por exemplo, tem uma história que é fantástica, que é da época que eu trabalhava com o Angra, quando mataram o Leme. O Leme mataram ele umas 20 Não, vezes. mas essa aqui, do Angra foi essa pior. é- Porque quando soltaram a notícia aqui no Brasil que o Leme tinha morrido, não vou falar nomes, mas quando soltaram a notícia que o Leme tinha morrido, eu estava com o Angra fazendo uma turnê e a gente ia fazer um show em Uberlândia. Teve fã do Motorhead que foi na frente do hotel para querer tirar satisfação com a gente. Por que vocês mataram o Leme? O cara tá vivo. Foi na época do Wacken. E nessa época, o pessoal do Angra, a gente ficou até... Eu fiquei com receio. Eu tava na época trabalhando com eles e eu falei, cara, não, a gente não falou nada. A gente só ficou sabendo pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto que o Leme morreu. Mas o Leme teve várias vezes, ele morreu várias não, mas vezes. essa foi a pior. Essa vez assim, foi Essa noticiado. vez foi a pior. Soltaram o obituário. Eu me lembro. Meu amigo. Eu sei. Então, deixa eu te contar uma coisa agora que a gente, isso daí, essas curiosidades a gente adora e o nosso público deve estar adorando esse programa aqui. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Fora esse lado de você trabalhar com música, o Flávio tem um contato com ele semanalmente, por telefone quase que toda semana, a gente tem um contato muito próximo. Léo, diz uma coisa, existe um moleque, o fã e o cara que gosta de rock, que é o Léo. Sim. Tá. E você me disse que você gosta de várias bandas, cara. Quais são as suas 5 bandas prediletas? 5 bandas prediletas. Vai todo mundo achar estranho. Que 3 são do prog, né? Que é do progressivo, que é o Supertramp, Marillion. Supertramp, Sim, Supertramp eu Marillion. sou viciado. Tem 4 fãs de Marillion. Você, o Fernando, o Léo e mais um aí que tá por O aí. Marillion, na verdade, não é que eu sou fã. Eu sou viciado desde a época do Fish Tá. até do Então eu Steve. quero botar uma música aqui em homenagem aos 4 fãs de Marillion. Incomunicado. Solta aqui, Michel. Bom, para quem não sabe, eu sou famoso pelo Iron Maiden, mas eu pus o Marillion no Brasil também. Então, Script for a Just the Tears, fui eu, Fugazi, fui eu. Te agradeço. Real to Real, fui eu. Real to Real Aquelas foi coisas. fantástico. Meu, então, aquela coisa, né? Como ele é mais novo, ele não viveu a década de 70 escutando Gênesis, Yes, Emerson, Lake and Palmer, Premiata Forneria Marconi, Tangerine Dream, Banco del Mutuo Gentle Soccorso, Gentle Giant, Pink Floyd, King Crimson. King Crimson. Eu escutei Então, tudo cara, isso, na cara. boa. Cresci com isso. Sério? Aí você tem um hiato desgraçado, porque esses dinossauros estavam em fase descendente, aí aparece o Marillion. Imagina um cara que ouviu tudo isso, ouvindo o Script for a Just the Tears. Cara, eu pirei. Imagina. Mesmo sabendo que não era a mesma qualidade musical dos caras, não era igual aos grandes monstros sagrados, era sensacional. O Fish cantando, era o Peter Gabriel. cara. Quando a primeira vez que eu escutei o Script, era aquele álbum que ainda vinha com o selo da Rádio Fluminense. Então, eu sei, eu vi assim, aprovado. Aprovado pela Fluminense. Então, além do Supertramp, Marillion, fala mais Aí 3. minha terceira banda de prog, assim, Yes. Sou Yes. a fase mais antiga do Yes mesmo. E aí, indo pro lado do metal, eu sou viciado em Metallica, que eu já até tive banda Metallica. cover de Metallica na minha adolescência. E na verdade até eu já fui vocal, eu era batera, depois virei vocal e o baterista era o Cristian Cravinhos. Esse matou a pau, hein, bicho? Não, ele matou a pau, não fui eu matou a pau. Não tem nada. Ele literalmente matou. Ele matou. Mas é verdade, o Christian Cravinhos era batera da minha banda. A gente tinha cover do Metallica. Foi road do Fernandão, né? Foi o do Fernandão E também. depois do E o Iron. E o Iron. E o Iron. São É 5 assim, bandas. se eu for botar 10, 15 Não, bandas... 5 só. Porque agora eu quero pegar aqui que eu nunca fiz a pergunta pra ele. Eu sei 3 ou 4, eu sei, mas uma eu tô com dúvida. Qual as tuas 5 bandas preferidas? Vai, Queensryche, Right. Halloween, Halloween.
Eu sei. Nightwish. Angra. Lá atrás. E falo por quê? Porque eu acho... Isso é uma coisa que eu sempre enfatizo, eu falei aqui quando a gente fala de metal melódico. Que o último disco do Viper com o André. Theater of Fate. E o primeiro disco do Angra com Com o André. o André. O primeiro Angels disco Cry. do Angels Cry são discos muito além do tempo. Sim. Isso é uma coisa que, assim, cara, me dói muito que as pessoas valorizem muita banda lá de fora e esqueçam isso, tá? Que a gente viveu isso. Falei isso no programa passado com relação ao Dr. Sim. Todos nós vivemos isso, tá? Assim, o Nightwish é a mesma coisa. O Nightwish e uma outra banda da Finlândia que pra mim, até porque foi a banda que primeiro acho que acreditou no meu trabalho, propriamente dito. Cria uma... E é a banda que, querendo ou não, cara, foi a banda que deu start no heavy metal finlandês. Não cronologicamente falando, mas que levou o heavy metal finlandês pro mundo, que é o Stratovarius. Sim. Isso mostra a veia dele do Lógico, metal melódico. agora claro, sim. entendi. Eu sou o tipo do cara que aquilo que eu ia falar, que 5 é foda, porque assim, dá pra citar Rainbow, dá pra citar Dio, dá pra citar, sabe, que são caras que a gente não estaria aqui, Se não tivesse os entendeu? caras. Então assim, É só uma brincadeira. você Mas tem que é- mas é engraçado talvez que a gente tenha 5 bandas de cada década. Então, Cren, hoje em dia tem uma banda que eu escuto quase 24 horas por dia, que todo mundo fala, mas pô, não é legal, isso que é o Five Finger Death Punch. Puta, adoro. É maravilhoso. É uma coisa Ghost, cara. Ghost, eu acho do Ghost é caralho legal pra também. caramba. Tem uma Ghost, banda que eu não sei se Volbeat. vocês conhecem, chama Cold Night for Alligators. Não conheço. Meu, é uma banda que é impressionante o som deles. A primeira vez que eu escutei, eu falei assim, cara, ele não é progressivo, ele não é um tipo estilo Dream Theater, ele não é Marillion, ele é a construção de tudo isso. É o Seven Wonder. Seven Wonder. Sabe? Mas Seven Wonder é maravilhoso, você vai adorar. Você vai adorar, ouve Você essa vai banda. adorar. Seven Wonder da Suécia, ela é uma banda de prog, nós já falamos aqui, o Paulinho pirou. Nossa, é muito Só que ela bom. tem uma coisa que ela agrada aos prog e os hard rock. Que ela faz um prog com refrão melodioso. Exatamente. Caramba, eu vendi que nem água esse Não, disco. o Cold Night for Alligators é a mesma coisa. Tipo, o cara tem coral. Daí tem a parte que parece um Dream Theater, que é uma quebradeira de tempo. Aí tem uma parte que é pesada. O cara usa guitarra de 8 cordas. Você fala, peraí, meu, o negócio é completamente estranho e é maravilhoso. Então, pra definir 5 bandas, É muito foda. É muito talvez bonito. Então, muito escolhe grande. uma música agora, que eu nunca toquei aqui nesse programa, eu faço questão de pôr agora, porque tem muita gente que gosta. Tua música preferida do Supertramp? do Supertramp, Eu sei qual que é. Fool's Overture. Solta aqui, Michel. Puta que eu pariu na veia! Agora, vou deixar o Flávio colocar aí também. Tua música preferida do Stratovarius? Puta que pariu. Hunting High and Low? Não, Não, qual? alguma coisa do Infinity. Né? Então lá, escolhe uma aí. Vamos uma que na época, até porque eu sou biólogo, né? Biólogo, Fala um verdade. pouco disso. Tem uma música- Biólogo, produtor. tem uma música tem uma música desse que chama Paradise. Solta aqui. Paradise é bom pra caramba. Solta aqui, Michel. Paradise do Stratovarius. Tá, assim, é uma banda que eu tive muita aventura, né? Cara, o Stratovarius teve uma vez aqui, uma história aqui também, que eu fiz uma Hard and Heavy Party e o Flávio tava produzindo um show, como é que era o nome? Rock the Planet. Rock the Planet, que tinha Edgar e Stratovarius. Cara, e a gente tentou ir no Stratovarius. E Kutipel. E Kotipelto. E o Kotipelto tinha trazido o Jens Johansson, que era o tecladista do Jeff na época do Wing Malmsteen no Marching Out. E o Jeff ia fazer a festa junto com o Rich Kotzen. Velho, eu não coloquei o Kotipelto, ele quis ir, largou tudo lá. Falou, não, eu vou. Ser jurado de concurso de biquíni, eu vou. Foi o Kotipelto e o Jens Johansson lá de jurado. Que legal. Largou tudo, Flávio, lá. E eu ligando pra esse aqui, vem pra cá, cara, porque eu fazia o show. Eu era Mambembe, cara. Eu era Só pra constar, sub-13. tá? Enquanto esses caras estavam fazendo isso, a gente tava afinando luz. É. E eu ligava pra ele. No DVD do Edgar. Cadê você?
tô afinando luz. Falei, não precisa afinar a luz, precisa afinar o instrumento. Vem pra cá, me ajuda. Não precisa afinar isso. Vai tomar banho, velho. Fecha tudo. Meu, eu campeão. Aí, eu fudido na festa, cara, com 1.300 Você pessoas. imagina ele cuidando do Paul Stanley. Não. Afina a luz, o cara. Cara, o meu sócio da festa falou assim pra mim: fica tranquilo, das meninas eu cuido. Beleza, vamos lá, eu de DJ olhando a festa, aquela coisa, aquelas. De repente eu olho assim, tinha umas 20 garrafas de Red Label e tudo. Era aquela coisa que tinha no manifesto, não era? Que foi o concurso de biquíni, comecei aquela então, patifaria. na época eu tinha uma namorada que me proibia de ir nesse show. Então, e tava lá os Red Bull. Eu conhecia essa Velho, ele cuidou das meninas, todas entraram bêbadas no concurso de biquíni, não sabia onde tava. E o Cote Pelto, você fala com ele hoje, ele fala, foi a coisa mais legal que já aconteceu comigo no Brasil. As mulheres sentavam no colo dele, porque tava tudo louco. E eu falava pra esse aqui, eu não tenho um produtor aqui, eu não tenho ninguém. Pelo amor de Deus, Flávio, tô afinando luz. Falei, porra, mas depois ele desligava e falava, como afinar a luz? Pô, velho. Tem muita coisa. Puta merda, e eu esperando o Flávio não chegava, cara. E ele acabou não indo. Bom, a festa acabou às 7h30 da manhã, os caras abriram o teto do venue. Tava um puta sol. O Jeff Scott Soto falou, that's my kind of party. O sol. E o Hitchcock tinha voo às 8, tava se pegando com uma lá e ninguém sabia, mas pô, ninguém queria ir embora. Velho, foi uma loucura aquela festa. Hard and Heavy 2004. Mas que nem o lance do Supertramp que a gente tava falando, poucas pessoas lembram que o Supertramp já tocou no Brasil, É em verdade. 88. Hollywood Chegou Rock. no Hollywood Rock. Hollywood Rock. E veio com uma formação completamente diferente e foi um show maravilhoso. Sensacional, foi legal. Maravilhoso. Tudo bem que Eles faltava fizeram o show Roger. do The Famous Last Words, se não me fala a memória. Não, o de 88? Não, foi do Free as a Bird. Freeza Bird, tem razão. Free as a Bird. E Foi quem quando- quiser conhecer Supertramp, que não conhece porra nenhuma, não sabe nada sobre Supertramp, Crime of Century é um dos sensacional e um dos melhores álbuns ao vivo já gravado na face da Terra. Paris, puta do caralho, mano. É muito Léo, legal. fala agora um pouquinho da tua história com o Motorhead. Cara, a gente sempre fala do Leme. O Rogerinho veio aqui um dia, tava eu, Paulinho e o Rogerinho. Ele falou que era muito leve, que era muito tranquilo. Ele é zen pra caralho. A tranquilidade da equipe do Motorhead. Era uma família. Isso você E confirma? ainda é. Ainda é. É engraçado que até hoje, assim, boa parte da equipe se fala, que nem eu tenho contato com bastante gente que também são de outros países, que é da equipe, que foram da equipe do Motorhead. Eu ainda tenho bastante contato com o Todd, que é o empresário, como o Rogério tem, o Ed tem, todo mundo se fala. E quando eu fui chamado para trabalhar no Motorhead, para mim primeiro foi uma surpresa. Eu tinha feito uma turnê com o Saxon, com o Rogério e com o Ed. Para quem não sabe, o Rogério, o Motorhead e o Ed Rocha, eles já estavam com o Motorhead já acho que uns 10 anos antes, 10 ou 11 anos antes. A gente foi fazer uma turnê com o Saxon, eu fui nessa turnê e eu não era, eles falaram, eu não era a primeira escolha. Era o torneio de pega-pega, né? Você chegava, lembra que a gente... Foi. Todo o aeroporto Aí se que encontrava. eles saíam, que eles estavam saindo, eu estava chegando. Que A gente louco. só se cruzava no aeroporto. E aí daí eu lembro, nunca vou esquecer essa imagem, eu tava com meu filho e com minha esposa numa clínica ortopédica, que meu filho tinha se machucado. E o Ed me ligou, falou assim, Léo, pô, a gente vai fazer uns shows com o Motorhead e tal, não sei o que. Você não tá afim de fazer? Porque o drum tech não vai poder fazer. Eu falei, faço, pô, maior prazer e tal. E aquela serenidade, sério, sabe? Eu não faço, pô, maior prazer, isso aqui, papai. Desliguei, eu saí pulando. Minha esposa só olhou assim e falou, que merda é essa, gente? O cara tá pulando que é um louco aí. E aí eu fui fazer 6 shows com o Motorhead. A ideia inicial era só 6 shows. No terceiro show do Motorhead, que foi no Hyde Park, com Black Sabbath, acho que era... Black Sabbath foi No More Soulfly, se não me engano é na Soundgarden, acho eu, não tenho certeza. Eles já tinham me falado, ó, o mic quando chama no rádio é problema. Então, se ele te chamar no rádio alguma hora, você tá na roça. E ele me chamou no rádio. Eu, putz, Fodeu. Nossa. foi pro camarim do Mickey, que eram vários trailers. E aí, depois de umas horas esperando lá, o Mickey conversou comigo e me convidou para trabalhar em definitivo no Motorhead. Ou seja, era uma coisa legal. Era uma coisa fantástica. E aí eu já liguei pra minha esposa cobrar de Londres. Contei pra ela, ela ficou super feliz e tal. E aí começou a minha história com o Motorhead. Quer dizer, quando foi isso?
em 2013 ou 14, não lembro. Então, e Foi você tá na até turnê- hoje com o Mickey? Tô. E se o Mickey D, por exemplo, me diz uma coisa, se é mais ou menos assim. Se o Mickey D sair amanhã de lá e ir pra uma outra banda, ele te leva. Ele quase, quando o Lemmy morreu, o Tim Lizzy tinha chamado o Mickey D pra tocar. E o Mickey me chamou pra ir. Ele falou, não, você vai comigo, não sei o que e tal. No Scorpions foi a mesma coisa, só que no Scorpions eles já tinham, porque lá tem tudo contrato, é tudo alemão, é tudo certinho, né? E no Scorpions já tinha contrato, e já tinha um drum tech lá, eu trabalhava com o Kotak. E o drum tech, eu já falei isso até pra ele, eu falei, cara, você cagou. Porque ele tava trabalhando com a Atari, né, na época, também. E ele tinha que escolher ou fazer uma turnê na Ásia com os Scorpions, ou fazer uma turnê com a Atari pra gravar um DVD. Ele preferiu fazer com a Atari. Aí ele perdeu emprego. E aí eu falei, cara, você tem certeza? A gente conversando no telefone, você tem certeza disso? Não, eu tenho, porque depois você faz esses shows da Ásia, e aí eu volto pro Scorpions e tá tudo certo. Tá bom. No segundo show com o Scorpions, que foi em New Caledônia, numa ilhazinha no Pacífico, o Matias me convidou e falou assim, foi o primeiro show do Mickey em 6 meses que o Mickey ficou tranquilo. Porque o Mickey já estava tocando com o Scorpions, ele tava na época ele era só um substituto. Depois ele Depois que ele foi efetivado. A gente foi efetivado no mesmo dia. Então, e o Mickey, todo show me ligava. Eu vou matar esse cara. Esse cara é muito ruim. Depois que você bota minhas fitas. Afinal, bateria errada. E que não sei o que. Você tem que vir pra cá. E eu falava, Mickey, não dá, os caras têm contrato. Conversa com eles com calma e tal. E acabou. Tipo, E o Matias falou com você? o Matias queria me convidar. Não foi o Rudolf? Não. Quem manda lá? É o Matias, o Rudolf e o Klaus? Cara, tem um consenso entre eles, mas quem é o porta-voz é o Matias. É o Matias? Mas quem é o cabeça é o Rudolf, né? É o cara Tem mais... partes em algumas coisas, porque lá o Klaus mesmo já deixou isso bem claro. O Scorpions é uma empresa. Então, é isso aí. Flávio, conta uma história agora, você. Mas E só a um gente... pouquinho, o Motorhead é uma família e ainda é uma É família. uma família. Entendeu? Ainda é. Conta uma história pra mim. Como que um produtor de show ele lida com a famigerada guest list dos artistas? Não liga. Não liga? Os que os Não, caras não. colocam lá faz. Não, assim, quando você está do lado do artista, tá? Normalmente isso a gente faz um certo filtro, mas assim, cara, basicamente o que os caras pedirem, se tiver dentro do contrato, porque assim, não é assim, sai convidando, existe uma cota de ingresso, dependendo da banda existe uma hierarquia dentro da banda, fulano escolhe primeiro, por aí vai. Quando a gente está do lado da produção, normalmente isso já vem pronto. Aí vem fechado dentro de um envelope. Tudo que pode ter que negociar assim. O cara falou assim, sei lá, o cara tem 50 ingressos e 70 convidados. Aí você negocia com o cara. E agora, vamos para assim, uma coisa interessante aqui, porque isso aqui conviveu também, eu também convivi, e vocês convivem o tempo inteiro. Como se lidar com as grupos? Cara, a questão é muito simples. Se o cara quer, a gente não tem o que fazer. Aí, viu? Aí postou. Você entendeu? Isso na parte de produção. A gente lá da técnica, a gente, que nem eu até brinco com minha esposa, eu falo assim, não, eu trabalho para Prevent Senior. Pois é. Porque não tem grupo, Não, a gente porque- tem ambulância, tem médico, Exato. tem... É que assim, uma coisa que as pessoas precisam entender é que assim, hoje, mesmo as bandas mais novas, elas são extremamente profissionais. É muito diferente do que era a gente mesmo, né, Léo, quando a gente começou. Entendeu? Hoje tem esse lado assim, se o cara quer, é isso. Só que, por exemplo, não tem mais aquela, por exemplo, de você olhar em cima do palco e ter 20 mulheres no show. Porque o production manager não vai deixar e a palavra final é do cara. Entendeu? Ali é o nosso local de trabalho. A gente que está na técnica, né, Léo? Atrapalha. E tem uma coisa que as pessoas Não, é têm. perigoso. Exatamente. Sem contar que é extremamente É uma coisa que perigoso, as pessoas precisam ter na cabeça. Palco machuca. É verdade. E não é cortezinho na mão. E hoje em dia, assim, antigamente, na década de 70, 80, o palco tinha, por exemplo, 1 tonelada de estrutura. Hoje em dia são 70 toneladas, 40 toneladas pendurada, Sabe? CO2, cabo passando para tudo quanto É lado, bomba, é bomba. Então, Então, assim, eu tenho um exemplo. Se vocês assistiram o show do Nightwish no Rock in Rio, o chato aqui, quando vocês assistem, vocês olham do lado esquerdo, eu simplesmente enfiei 3 grades no palco. Falei, daqui pra cá, mas não tem a mais. Isso aqui é nosso lugar de trabalho. Enquanto a gente está trabalhando, vocês estão se divertindo. Então se divirtam daqui pra lá,
porque aqui a gente está trabalhando. Porque depois, se dá uma merda, né? A culpa é de quem? Da produção. Da produção, né? Verdade. Então é assim. Agora, tem caras, assim, tem bandas, por exemplo, que eu trabalhei, que não toleram ninguém no palco. Tem banda que adora, entendeu? Steel Panther. Steel Panther! Mas, Carlão, Pensamos iguais. então, mas assim, mas isso faz parte do show. É o teatro deles. É o teatro deles, é diferente. Tanto que você tava, né, Sim. no Monsters. Era assim, era tudo planejado. Porque atrás do Steel Panther tinha equipamento de um caminhão de banda. Ó, não encosta aqui, não vai por ali, entendeu? E a gente às vezes é taxado de chato, mas a gente fala isso porque é perigoso. Eu lembro quando eu estava com os Stratovarius no Wacken em 2000, que tinham todos os fogos de artifício no palco, e como estava de dia, o Coach Pelton não viu a luz de alerta. E ele foi pegar a água na hora que explodiu uma bomba. E ele queimou a mão. Queimou feio. E ele caiu para trás, né? E os caras achando que era do show. Que era no show. Entendeu? E isso foi na terceira música do show. E aí você vê, toda hora o cara saindo do palco e a gente jogando água, pele da mão do cara, saiu de lá direto pro hospital. Então assim... Mas fechou inteiro? Fechou inteiro. É perigoso pra caralho. Mas assim, basicamente, os caras são nossos patrões. Então assim, se o cara chegar lá e falar, essa pessoa vai ficar aqui, ou essa pessoa tá na minha lista de convidado, a gente não tem o que fazer. Você vê que é engraçado, né? E o Metallica fez um show uma vez, colocando uma porrada de gente no palco, exatamente para contradizer não, para fazer um contraponto a tudo isso que você está falando. Ah, então vamos entupir de negro. Bicho, entupiu, vocês lembram disso? Entupiu um monte Fez de o Snake convidados. Pit. Não, o Snake Pit é uma coisa, eles botaram no palco. No palco mesmo. Que é para, tipo assim, nego sentir mais ou menos convidados, não era nenhum bico. Não tinha nenhum fã lá que ia catar o cara, ia não sei. Não, mas tem bandas que fazem isso. Que, por exemplo, eu trabalhei com o Suicidal Tendencies aqui em São Paulo. Mas era planejado, né? Não, Não, é uma do coisa que ele... Suicidal- Não. do O Suicidal Suicidal não foi. já é uma... Suicidal Não, Tendencies tô foi falando uma coisa- Metallica. Metallica Metallica sim. não. Mas o Suicidal foi uma coisa totalmente atípica, porque era o Dave Lombardo na batera, fui contratado para trabalhar pro Dave Lombardo. Montei a batera dele, passamos o som, porque ele não fala com ninguém. Ele tem uns problemas dele lá que ele não confia nas pessoas. E tanto que assim, a produção local não podia chegar perto dele, só eu que chegava. Beleza, começou o show. De repente começou, o Mike Moore chamou um cara para subir no palco, aí chamou outro, aí começaram, de repente tinha umas 100 pessoas, tem vídeo no YouTube disso. Tem 100 pessoas na frente do palco, eu, um cara da equipe local, na frente da bateria do David Lombardo, socando o neguinho, para o neguinho não chegar encostando no Ah, no mas David. aí liberou, né? Aí fodeu. Não, então, e aí tipo, aí o pessoal começa a xingar na internet, falar um monte de coisa e tal. Mas foi por segurança do artista e também das pessoas, porque se, por exemplo, a pessoa segurando um prato, o cara bate o prato e pega num braço, corta. Vocês não sabiam disso também, não? Vocês não fazem ideia. Às vezes, por exemplo, o Léo principalmente que trabalha com bateria, às vezes a gente tem que se enfiar atrás de um ampli para algum cabo que tá solto, alguma coisa. Cara, vocês não fazem ideia do risco que é. Você toma uma baquetada de um baterista profissional. Eu já cai quebrei duro. várias. Eu já quebrei o dedo eu quebrei o dedo no arrumando o banquinho. Cara, uma pratada ó, errada. Prato corta. O prato, o pedestal mal colocado, o prato caiu. Sim. E tinha a guitarra do Fernando parada assim, fretou a guitarra, quebrou o braço, aí parecia uma guilhotina, velho. Não, Vou Se falar, caiu o pé de alguém, eu já era. eu acho que você tava nesse show. Jethro Tull com golpe de estado. Tá. Paulo Ziner tava tocando a batera lá. Puta, foi um show maravilhoso, a abertura desse no ginásio Ibirapuera. Ele, com o prato esquerdo, ele bateu no prato esquerdo, o prato caiu em cima dos cabos do Elcio. Parou o som, é verdade. O prato. Guilhotinou o cabo, é verdade. Guilhotinou. Imagina se tem uma mão lá. Pois é, então assim, a gente costuma dizer, né? Palco é perigoso. E sem contar, né, Léo? Porque assim, hoje em dia com o Inia, o pior lugar do mundo pra você assistir um show É no palco. Eu posso falar, eu tenho essa experiência em vários shows que eu fui convidado. Um foi do Twisted Sister no VAC, no Sweden Rock, do Crash Diet e do Hardline. Você não ouve porra nenhuma, é uma bosta, você não vê nada do que tá acontecendo. Você não sabe se o som tá legal, você não vê. O mais legal do show, você vê ele de frente. Você não vê a luz, você não vê Nada, os nada, você não nada. vê os artistas. Porque, É às vezes, nada, é uma bosta. O Scorpions, por exemplo, a gente tem o cenário da gente que é como se fosse uma fábrica, né? Tem um negócio meio arredondado. Você não vê. Quem quiser ficar no palco e falar, quer ficar, fica.
Você só vai ver cabo pendurado, a gente correndo de um lado pro outro, os artistas saindo pra tomar um pouco de água. Só isso. A única coisa que eu descobri o porquê que o Dee Snider em todas as músicas ele sai e vai atrás da caixa, né? Uns falavam que ele ia cheirar, outros falavam, você sabe o que ele vai fazer, galera? Eu vi, fica um cara com laque nele, assim, pro cabelo não cair na cara dele, velho. Fica o cara com laque assim o tempo inteiro. Agora, por quem é músico e curte papo técnico, a coisa mais gostosa que tem é você ficar atrás da mesa do palco. Exato. O melhor porque é do caralho. Ó, aí eu no Purple, no Olímpia, que eu era manager do Golpe de Estado, mas virei brother dos caras, então eu fiquei ali do lado do Gabi, né? O Gabi pilotando a mesa. Aí o Guila, não, desculpa, o Guila, no show do Guila, não foi do Purple, não. O Guila, ele falou assim, Paulinho, presta atenção, ó. Pegou e deu fade, né? Aumentou o volume do monitor do Guila. Se liga, quer ver ele olhar pra você, ó? Ele aumentou o Guila. Não, abaixa. Puta do cara. O cara canta porra sem monitor. Eu acho que é o pior job que tem é você ser técnico de monitor. Nossa eu acho que não, cara. Pra mim, eu acho que o pior job que tem no show é o personal assistant, né? Não. Mas esse eu é o tô pior. falando de verdade. Não, de verdade? Do palco, de dentro do palco. Eu acho que é técnico de monitor só. Ele só. Pode ter certeza que só. Técnico de monitor só. Que papo do caralho hoje, cara. Que papo do caralho. E se deixar, nós vamos ter Nós vamos até, mas meu, eu ficaria com esse programa. Vamos fazer outro, Léo. Vamos fazer outro. Com certeza. Vamos trazer o Rogerinho junto. E você sabe o que é mais legal, galera? Não tem pauta. Ele mais ou menos sabe de algumas coisas que ele resolveu perguntar, mas aí pula pra uma coisa. Tem que trazer todo mundo. Aí ficou na mão de vocês. Vocês falam, quando vocês estiverem aqui, ó, Gabriel, que eu dei sorte de pegar ele aqui, ele chegou de viagem segunda, e eu dei sorte de pegar ele no último dia livre, que a partir de agora esquece Flávio. Porque ele tem um trilhão de coisas. Ele vai estar junto. Então, muito obrigado a todos vocês que apoiaram a gente, os novos apoiadores, valeu mesmo de coração. Eu queria também mandar um grande abraço para a Varginha, do meu amigo André, da Combate Web Radio, onde você escuta tudo que tem aqui, todas essas bandas que nós falamos e além um monte de coisa nova. Um abraço, André, um abraço, Roberto. Paulinho, e infelizmente vamos dedicar esse programa a ele, Não, né? infelizmente porque ele morreu, mas infelizmente porque ele está num lugar muito legal, como você falou, o ensaio lá em cima deve estar Já chegou lá, pegando fogo. o Ronnie dando a guitarra pra ele, falando assim, Gary, vem. Aí ele olhou, tava Billy Powell, Bobby Burns, Alan Collins, Stevie Gaines. Ele olhou assim no backing vocals, tava Cassie Gaines e Ronnie Van Zant cantando. O Gary Rossington, vai em paz. E meu único momento que eu tive com ele foi nesse dia, tomando champanhe no Mofarrege, no SWU. Fiquei 2 ou 3 da manhã, ele ficou conversando comigo, com o Juninho e com o André. Durante horas. Que cara bacana. Ele já não estava mais em condições. A gente sabia que ele não estava tocando mais no Linard. E Deus o levou aos 71 anos. Vai, Freebird. Galerinha, só lembrando uma coisa para vocês. Nós estamos em 2023 e nossos ídolos já estão beirando os 80, cara. Então, ó, não quero ser pessimista nem nada, mas em 10 anos, eu estou até aumentando muito, tá? Nós não teremos mais nenhum monstro sagrado andando nesse planeta. Nós vamos ter os filhos deles, os netos deles, as bandas com que eles aprenderam, que eles doutrinaram, que eles inspiraram, mas eles no way. Você já falou isso desde o primeiro programa. Mas eu falo toda hora porque nossa audiência é cíclica e a galera às vezes não se liga que o tempo corre. Outro dia eu tinha 18 anos, hoje eu tô com 61, velho. E foi ontem, não faz muito tempo não, cara. O tempo faz assim, ó. Aí você vai cobrar o seu músico preferido. Ele não canta mais. Ele morre, então tem que morrer. Você não quer mais ver o cara. Puta que pariu, mas que eu tenho um ódio de roqueiro. E aí, você vê as críticas do show. Os caras são sexistas. Eles são sexistas dos anos 80 e eles gostam de mulher. Olha que cara mais depravado. Vai coçar o cu no serrote, vocês. É que nem eu falo, cara. Imagina seu avô
pegando um avião, atravessando o Atlântico, vindo tocar pra você, segurando um baixo, uma guitarra, correndo pelo palco. Mas Exatamente, o seu avô, verdade. entendeu? Exatamente a sua avó isso. fazendo isso, o seu bisavô Seu fazendo pai isso. hoje, na nossa idade, os nossos Exato. pais todos na mesma idade, Então, impossível. cara, vamos incentivar sempre parar com essas críticas. Exatamente. Pelo amor de Deus. E Só uma outra curiosidade, coisa. Você tá falando de pai, por exemplo, o Production Manager do Deep Purple, você conhece o Michael? Filho do Don Ayer. Bom, ele? É, o Michael Ayer. E hoje nós estamos gravando, desculpa te interromper de novo. Aqui é assim, a gente vai no interromper. Hoje é uma quarta-feira, dia 8, Dia Internacional da Mulher. Então, a todas vocês que fazem a gente ainda usar o pescoço quando vocês passam, a gente olha para trás, parabéns pelo seu dia, muito obrigado por vocês serem quem vocês são, nos inspirar tanto a mente quanto o coração, beleza? Exatamente. Beijo para todas as mulheres roqueiras do Brasil. E muito obrigado. Para terminar, Michel, faz um clipe legal com essa música, The Last Rebel. Pega umas imagens dele aí, fica na tua mão, Michel, você é bom pra caramba. E termina o RMH. Antes disso, irmão, você nem como te agradecer. Flavião, puta prazer. Léo, prazerzaço, velho. Léo, você como te agradecer. Obrigado. A gente volta em breve aí. Eu quero ver, eu não quero que o Mickey D. Deixa eu pensar. Sim. Eu não quero que o Mickey D passe mal, mas gostaria muito de ver você no Deixa lugar acabar dele. essa nossa. Deixa acabar essa nossa próxima aventura, né? Em maio nós estamos aí de volta. Isso, a gente faz um com essa turma toda. Me apresenta esses caras, o Ed, e a gente vai trazer o Rogério. Janinho. Valeu, galera! Muito obrigado. Bom final de semana, bom almoço, fiquem com Deus. Semana que vem tem mais. Last rebel